Segunda-feira, segundona, hein? Tá linda demais e a gente começando mais uma semana junto com vocês. Estamos agora aqui no nosso segundo bloco. Deixa eu falar para vocês da Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Pedi pro Elias colocar aí no ar e aumenta o som um pouquinho, Elias, por gentileza. Aumenta o som, que isso é muito bacana. Você que está em casa vai adorar essa ideia, vai gostar desta promoção. Promoção é a seguinte, agora a tinta Souvenir, o piso prêmio, está com uma nova fórmula. Além de render mais, ela está ainda mais resistente. Pinte sua calçada com Souvenir piso. Esse produto você só encontra na Paulistinha Tintas. Esse mês, além disso tudo, tem promoção. Você ganha uma caixinha de som à prova d'água nas compras acima de 2 latas de Souvenir piso. E a promoção no preço é o seguinte, de R$ 327,50 por R$ 199,90. De R$ 327,50 por R$ 199,90. E você ainda ganha essa caixinha de som ao comprar acima de 2 latas dessa promoção fantástica, bacana na Paulistinha Tintas. Aumenta o som, Elias. Bacana demais, hein? O WhatsApp na tela, para você que está ligado com a gente, participando, interagindo, falando com o pessoal aqui do estúdio, fala com a Lu. A Luana está atendendo você aí no WhatsApp e ela vai passando para a gente aqui e a gente vai tocando o programa, mandando aquele abraço para quem se liga. Nosso WhatsApp é 99184-2017, 99184-2017, 99184-2017. Para participar, interagir com os estúdios, falar com a gente, use, portanto, o nosso WhatsApp. Beleza, trazer essa matéria agora a respeito da leishmaniose. Isso é um assunto da maior importância e a gente sabe que, nós falamos já a respeito disso agora há pouco na nossa crônica, os cães, os nossos amigos, nossos protetores, esses anjos de patas, são as principais vítimas e o homem também pode ser afetado. Mesmo com várias ações de combate aos mosquitos transmissores da doença, agentes de saúde flagram todos os dias casos e descasos da população em combate à leishmaniose. A repórter Raquel Sá acompanhou um dia de trabalho dos agentes nessa campanha e traz todas as informações agora na tela. Parauapebas cumpre calendário anual com a equipe de agentes de saúde, fazendo uma campanha nos bairros para conscientizar e prevenir a leishmaniose. Acompanhando a equipe, vimos o descaso que a população ainda tem em evitar a proliferação do mosquito. É muita sujeira, as casas têm muito entulho e as pessoas têm que ter esse cuidado, estar atento, que a leishmaniose ela é transmitida pela quantidade de lixo que tem numa casa, a quantidade de lixo orgânico. Quais são esses lixos orgânicos? É fruta, é resto de comida, tudo jogado. E nós estamos entrando agora no período das mangas, então vai ter muita manga e é onde as plantas, o mosquito vai se proliferar. Existem diversos tipos de leishmaniose e para cada doença, os sintomas são diferentes. Detectar e tratar com antecedência é a melhor forma, já que essa doença pode levar à morte. Os sintomas é febre, mais de 7 dias, a distensão do abdômen, fraqueza, e aí assim, é emagrecimento, e aí esses sintomas tem que procurar uma unidade de saúde ou pronto-socorro que está, ou a UPA que está, todo mundo já está capacitado para estar prestando esse atendimento. Os agentes de saúde orientam que a prevenção é sempre o melhor remédio. Ali no cantinho também tem algumas vasilhinhas que elas estão acumulando água, algumas vasilhinhas que pode também correr esse risco. Então todo esse cuidado a cada 3 dias, sempre olhar após a chuva, porque às vezes uma pequena vasilhinha com poucos dias já é o suficiente, né? Aí eu quero deixar o folhetinho para você estar tirando todas as suas dúvidas, tá? Enquanto a população não colaborar, sendo também fiscalizador do seu quintal, terreno, com os seus vizinhos, Parauapebas continuará com altos índices da leishmaniose, uma doença que atinge cães e humanos, e é fatal. Eu sempre tenho cuidado, porque o meu velho é desse jeito aí acamado. Eu não sou sadia, então eu pego uma sacola, um saco de lixo aí, sai catando tudinho, jogando dentro. Aí boto lá fora para o lixo levar, o carro do lixo. A gente pede da população que se conscientize e que faça essa ajuda, porque o animal ele é apenas uma vítima, quanto nós. Então, o animal ele é picado
pelo mosquito, pelo fleboto, que é o mosquito palha. E o mosquito palha, ele se multiplica em fezes de galinha, em lixo que está no quintal. Então, assim, é prevenção. Não adianta só a gente pegar e tirar o cachorro. Porque se a gente tira o cachorro do local, mas o mosquito está lá na residência. Ele é tanto vítima quanto nós seres humanos. Olha, casos como esses que a gente acompanhou, principalmente dos idosos, eles não conseguem, né, fazer a limpeza do quintal. E aí também não se observa nenhuma solidariedade, nenhuma campanha, nenhum movimento daqueles que estão ali no entorno, ou seja, aqueles que nós chamamos de vizinhos, que a gente precisa, desde antigamente, quando a gente queria uma xícara de café, quando a gente precisava ali de 2 colheres de açúcar, quando a gente queria fazer alguma coisa, não tinha em casa, a gente corria no vizinho, havia toda uma convivência. Depois a gente foi inventando cerca, foi inventando muro, todo mundo se trancou na própria casa. Só tem um detalhe nisso tudo que é muito importante a gente chamar a atenção, além da responsabilidade dos governos, seja estadual, municipal, dos agentes de saúde, como a gente observou na matéria, é necessário que a gente compreenda que essa questão do básico, da higiene, da limpeza, do cuidado, que pode evitar, inclusive, de adoecer um filho, um parente, um pai, uma mãe, do lado onde tem um terreno baldio, onde tem um quintal sujo, onde tem muito entulho, é com a solidariedade, é com as pessoas mão na mão, se ajudando, porque aquilo que você faz de bom e de bem para o seu vizinho, automaticamente vai reverberar na região e você vai ser beneficiado. Aquilo que você usa e deixa para lá, ou faz por negligência ou por mal, não está nem aí, mais tarde pode acabar afetando vocês. Fora o fato de que, quando a gente tem idosos do lado da casa da gente, que eles não podem mais, por conta da idade avançada, cuidar deles próprios, alguém tem que fazer isso. Nem que seja apenas para cuidar da sua própria saúde. Cuidar disso para evitar problemas maiores. E o pior disso tudo é que tem mortes registradas, não é um assunto banal, não está se falando de cães que podem adoecer, que saem por aí cheio de pustemas, de problemas e que enfeiam a cidade. Não estamos falando só disso, não. Nós estamos falando de vidas humanas que estão sendo perdidas com isso, né, Sandra? Sim, vai muito mais longe, é preocupante, tanto que a campanha não tem prazo, segundo a Secretaria de Saúde, para ser finalizada em Paraupebas. Né? Tem muitos agentes trabalhando, inclusive alguns voluntários trabalhando nessa campanha para conscientizar as pessoas e para retornar nessas casas como essa que a gente viu, que não está tendo nenhum tipo de limpeza, né, no quintal e que há muito foco. Né? Um simples pneu estava com várias larvas do mosquito palha. Então, esse tipo de situação acaba acarretando em mortes aqui na cidade, mas a Secretaria de Saúde mandou para a gente uma nota, na verdade eles divulgaram na semana passada uma nota, falando sobre essas mortes. Alguns casos, como a gente tem um hospital aqui, que é referência regional, né, teve alguns casos que vieram de municípios vizinhos e que só aqui tiveram o diagnóstico da leishmaniose de algumas crianças. Eu vou ler aqui um pedacinho da nota que diz o seguinte: a Prefeitura de Paraupebas está profundamente consternada com o falecimento de mais uma criança que foi de 2 anos na semana passada, vítima de leishmaniose visceral, e se solidariza à família. Ela veio proveniente de São Félix do Xingu e a criança apresentava sintomas da doença há cerca de 30 dias, quando a família procurou o tratamento. Primeiro no próprio município em São Félix, depois em Tucumã, até que foi aconselhada a vir para o Hospital Geral de Parauapebas. E foi só no HGP que a criança foi diagnosticada com a doença e a equipe médica usou então os recursos para preservar a vida da menina. Mas devido ao quadro de saúde já bastante debilitado, não foi possível salvá-la. Desde janeiro, 2 casos de morte, de janeiro de 2017, 2 casos de morte por leishmaniose foram registrados em Paraupebas, sendo ambas as vítimas que vieram de outros municípios da região. A Prefeitura tem mantido o HGP com característica de hospital regional, né? Acaba atendendo a toda essa abrangência que vem dos municípios vizinhos. E poucos têm sido os casos de leishmaniose com risco aqui. Os que foram confirmados já tiveram um tratamento, mas não chegaram a óbito os pacientes. E, infelizmente, acontece muito mais com criança e com idosos. Por quê? É como a gente viu na reportagem o diretor da Vigilância Ambiental explicando, né? Um mosquito que tem um voo baixo, ele acaba pegando mais as crianças e os idosos, que ficam mais deitados, debilitados, né? E também tem a resistência um pouco mais baixa. E aí a gente vê também que não é só na nossa região. É uma situação que é
é a época de se combater isso, é um calendário anual que se faz, não é porque agora está dando caso, está tendo campanha. Anualmente se faz isso, porque justamente é um período em que se prolifera muito mais o mosquito. E só você de casa, cada um de nós fazendo a nossa parte, a gente consegue combater. Não adianta ficar só esperando que o governo vá limpar a sua rua, vá juntar o entulho e o lixo, porque isso não funciona. Tem que ter a participação de cada um. Muito bem. Deixa eu aproveitar e dizer que a luta continua em várias frentes, de várias formas, por muitas razões. Por exemplo, militantes de mais de 70 cidades do Brasil, cidades mineradoras, se reuniram em Parauapebas em torno do Encontro Nacional do Movimento pela Soberania Popular de Mineração. Raquel Sá foi para lá, acompanhou tudo isso, conversa com muitas dessas pessoas que compareceram nesse evento no final de semana em Parauapebas, gente que vem de todos os lugares, gente que tem na mineração, portanto, suas cidades afetadas e que tem uma luta em comum. Esta reunião está produzindo, portanto, uma documentação e ela conversou com essas pessoas e as razões pelas quais vieram participar do encontro na capital do minério. E aí, galera do Na Tela, a gente está aqui fazendo a cobertura do Encontro Nacional do MAN. Hoje a gente vai estar aqui com o Juan, ele que é peruano, está aqui também representando o pessoal lá do Peru. E eu queria saber dele, olha aqui, gente, Juanzito. Eu queria saber dele qual é a mensagem que ele vai levar do MAN para os companheiros dele do Peru. Buenas tardes con todo el pueblo y considero que este es un espacio de intercambio de organizaciones que tenemos aquí en América Latina y el continente. El espacio es propicio como para poder articularnos en el proceso de lucha y el mensaje que se podría llevar a Perú es decir que no somos el único país que lucha contra la minería, sino todos los países son los que luchan contra la minería y que procesos de lucha posiblemente sean distintos, pero el objetivo creo que es el mismo, protección de recursos naturales y del espacio. Ele disse que ele acha que é muito importante o encontro, porque é um espaço muito importante para articular as pessoas que estão em luta, e ele disse que a mensagem principal que ele vai levar para o Peru é de que o Peru não é o único país que está em luta contra esse modelo de mineração, que podem ter diferenças, mas que substancialmente é a mesma coisa. Proteção dos bens naturais, dos recursos naturais e uma luta por uma vida melhor para os povos. Valeu, Kekel. Muito bom, hein? Espero que realmente saia daí boas resoluções, que a partir daí muita coisa mude. Afinal de contas, se as cidades são afetadas, se a questão do minério, que é finito, de algum modo nos preocupa, então há toda uma razão de ser desse encontro do MAN aqui em Parauapebas, né? Isso, inclusive, Demerval, ainda hoje está acontecendo programação lá pelo centro, né? Muita gente ainda está na cidade. Foi legal que deu um movimento muito grande na cidade, né? De várias pessoas que vieram participar. E a gente vai estar também acompanhando o resultado disso tudo, que claro, não é em vão, vai ter um resultado, vai ter toda uma conversa ali, a gente vai trazer também uma reportagem para o pessoal de casa acompanhar. Vamos falar de avenidas, ruas, estradas. Nesse mês de maio, as fiscalizações do DMTT se intensificam, mas o DMTT tem limitações para autuar condutores e, a partir de agora, essa realidade pode mudar aqui em Parauapebas. É muito importante a gente ficar atento a essas informações, porque ela tem tudo a ver com a gente, que está no trânsito, seja dirigindo, seja como pedestre. De algum modo, esse espaço de convivência pode ser modificado a partir dessas mudanças de fiscalização e, inclusive, de atribuições para o próprio Departamento Municipal de Trânsito, o DMTT. A reportagem é a da Samara. Um convênio entre município de Parauapebas e Detran garante aos agentes do Departamento de Trânsito e Transporte da cidade direitos iguais de trabalhar autuando e fiscalizando veículos, como os agentes do Detran fazem. Nós, agentes do DMTT, nos sentimos lisonjeados pela indicação da vereadora Joelma Leite em reconhecer, as atribuições que o município, através do convênio com o Detran, atribuiu a estes servidores, os agentes do município. Então, a categoria de agentes do DMTT, com apoio de vereadores, aguarda o Poder Executivo sancionar a indicação, para que eles recebam mesmo os percentuais de seguros e benefícios que o Detran já recebe. Se eles agora têm a atribuição de fiscalizar rodovias estaduais, nada mais justo que eles ganhem igual os agentes estaduais.
E aí, hoje eles já ganham 50% de adicional risco de morte. E os agentes do Detran ganham 80%. Então, a ideia é aumentar esses 80% para o município também. Como o próprio Estado já faz o repasse do percentual de risco de morte, nós também, por um princípio de isonomia, entendemos ter esse mesmo direito. E estamos aqui, no momento, pedindo essa equiparação. O DMTT ficava limitado em blitz e ações nas ruas para autuar e fiscalizar. E com a aprovação do projeto, poderão punir as ilegalidades no trânsito com muito mais rigor. Isso não vai protegê-los das fatalidades da função, mas motiva e faz com que eles prestem um serviço de melhor qualidade, além do que eles já prestam. Olha, Sam, eu fico muito preocupado, né, com tudo isso. Acho que toda mudança ela causa desconforto, ela causa expectativa, estranheza, mas principalmente coisas nesse aspecto é preciso ter todo um cuidado, porque a gente pode estar criando um monstro, mas a gente também não pode deixar de fazer as mudanças, de procurar as evoluções, de dar autoridade, porque o problema no trânsito existe. Nós temos carros que estão nas ruas quando não deveriam mais estar. Nós temos pessoas que estão dirigindo que não deveriam estar atrás do volante. Então, existe o problema, senão não se estaria chegando a esse ponto. Quando eu digo que é preocupante, é porque a gente já teve casos em Parauapebas em que alguns mais assodadamente acabaram fazendo abordagens um pouco mais diferenciada, e nós tivemos até óbito nesse sentido, né? E é preciso ter preocupação com isso. No final de semana agora, eu estava acompanhando, fui passando numa rua e vi uma fiscalização do Detran, e eles tinham inclusive guinchado um carro, né? Um carro de passeio. E eu fiquei me perguntando, falei, puxa, isso deve ser um incômodo danado, né? Isso deve ser um problema no momento que o cara ali é flagrado, sem documentação, aquele carro não tinha condições de estar nas ruas, então ele foi rebocado dali, foi guinchado, foi levado para um pátio. Mas o cara que está ali perdendo o seu bem, ele tem toda uma outra reação. Para ele não interessa se ele está errado, não interessa se os outros estão certos, o que interessa é que ele ficou no prejuízo. Então é preciso ter muito cuidado. Você que fez a matéria, a gente estava comentando aqui, é preciso ter muito cuidado como vai se colocar essa mudança, né, de prerrogativa, dando autoridade e a utilização disso no trânsito com as pessoas, né, Sam? Isso mesmo. Eles estão correndo atrás de todos os direitos igualitários. Por quê? Justamente é essa situação de insegurança que eles vão viver. Porque eles ainda não recebem um percentual do governo como o Detran recebe de seguro de vida, por exemplo, entendeu? Que eles sabem, têm consciência, eu conversei muito com o Mota sobre isso, eles têm consciência de todo o risco que eles passam a poder assumir isso. E claro, não é porque eles querem ou querem ter esse poder maior igualitário do Detran, é porque a cidade precisa dessa fiscalização. Como é que a pessoa vai, não, a blitz é do DMTT, não podem levar meu carro, não podem fazer isso, não podem autuar, não podem dar multa. O máximo que eles podiam fazer era segurar ali o veículo até aparecer alguém responsável e levar. E o Detran não, já podia recolher o veículo, já podia apreender carteira da pessoa e tudo mais. E já que a cidade precisou disso, foi necessário que mudasse até a estrutura de vida dos agentes do DMTT para poder trabalhar com uma coisa que pode ser simples, respeito, educação das pessoas no trânsito. Poderia resolver tudo isso, entendeu? Um respeito à própria vida poderia resolver. E a gente vai ter que enfrentar essa situação para ver se melhora o trânsito na cidade. E quando você toca nessa questão do seguro, né, a gente tem que entender que enquanto a fiscalização, a mudança de prerrogativas, dando mais autoridade de forma legal para o Departamento Municipal de Trânsito, em nome da vida, eles passam agora a se preocupar com a vida deles. Sim. Porque passam a correr um risco maior nessas abordagens, no momento de fazer, de retirar um carro das ruas, de levar para o pátio, de guinchar, há todo um conflito ali, então eles se preocupam com isso. E seguro de vida, só diz seguro de vida mesmo para vender, porque infelizmente a gente sabe que isso não dá segurança nenhuma para ninguém. Trata-se, portanto, de uma questão pecuniária, apenas para viúvas, para órfãos, ou seja, não é um seguro de vida, é um seguro de morte. Você só faz para alguém ficar pelo menos com um pouco mais de segurança financeira depois que você, o segurado, morre. Ou seja, devia mudar esse nome, isso não é seguro coisa nenhuma. Podia ser uma poupança, podia ser uma conta corrente,
podia ser qualquer outra coisa, porque seguro de vida não tem absolutamente nada a ver com segurança de vida para quem quer que seja. Bom, de qualquer modo está aí. Acho que vai ter toda uma campanha, todo um preparativo para isso, tanto de um lado quanto para o usuário, para o condutor, para quem está nas ruas, para que a gente possa se adaptar a essa nova realidade, né? Isso mesmo. É aquela história, né, de todo mundo no trânsito, viver num espaço de convivência, mas que todo mundo esteja, inclusive, convivendo em segurança. Sejamos nós, transeuntes, condutores, sejam os agentes que estão ali, nada mais que nada menos, fazendo o seu trabalho, cumprindo a sua missão. Então vamos lá, deixa eu falar para vocês de Oficina Tira Risco, né? A gente está falando dessa história de trânsito, de carros, de pessoas, de fiscalização. A gente sabe que qualquer albarroada, qualquer colisão, qualquer problema que a gente tenha, até com o carro parado, a gente corre para uma oficina. A nossa dica é a Oficina Tira Risco. Dá uma passadinha lá na Oficina Tira Risco, está à sua disposição, aguardando por você. Oficina Tira Risco do meu amigo Jair, fica ali na Avenida Liberdade, número 498, logo após a ponte setor do Hipercena. O telefone é 991 17 2235 e 991 04 8039. Atendimento às empresas, lanternagem, pintura, polimento cristalizado, recuperação de para-choque. Estou falando de Oficina Tira Risco para você. E já no próximo bloco a gente vai falar de desnutrição. Para falar disso, ninguém melhor que uma nutricionista. Dani Gadelha, no nosso quadro de saúde, traz importantes dicas para preservar a sua saúde e superar esse problema que é a desnutrição na vida dos seus filhos, na vida da família, na vida da sua comunidade. Aguarda um instantinho só que a gente volta já já. É a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra.